Olá, alunos do curso de licenciatura em matemática, né? Sou o professor Zaldir. Nós estamos trabalhando aqui exercício para a disciplina de noções de geometria analítica. É o primeiro capítulo e o tema aqui é a parte de alinhamento de três pontos, né? Também o equivalente a dizer se eles são colineares, né? Então aqui no exercício, vamos olhar aqui no quadro, ele pede para assinalar falso ou verdadeiro, né? E ele tem as três afirmações aqui. O primeiro ele diz que os pontos A, B e C são colineares, é quando x vale 2, né? Então, colineares, né, quer dizer que eles estão na mesma reta, na mesma linha, né? Que é a mesma coisa que no segundo item, ele pergunta se os pontos A, B e C, ele está afirmando, né, que os pontos A, B e C não estão alinhados, quer dizer a mesma coisa que eles não são colineares, né? Então, esses termos você tem que ficar familiarizado nessa disciplina, né? Que são equivalentes. Os pontos ABC e ABC formam um vértice de um triângulo ABC quando y vale menos 3. Também equivalentes às anteriores. Se eles formam um triângulo, eles não estão alinhados, eles não são colineares. Tá? Então, esses conceitos são importantes para a disciplina. Tá? Colineares e alinhados é a mesma coisa. Tá? Não colineares e não alinhados também é a mesma coisa. E dizer que os três pontos formam um triângulo é a mesma coisa que dizer que eles não são colineares, que eles não estão alinhados, não estão na mesma reta. Tá? Então, vamos analisar um por um. Então, só para lembrar aqui, como é que eu verifico se os pontos estão alinhados? Bom, uma das formas é você montar o determinante, né? Você tem lá aqui, se o determinante dos pontos, x1, y1, x2, y2 e 1, x3, y3 e 1 for igual a 0, eles estão alinhados, né? Senão, eles não estão alinhados. Tá? Tem outras formas de você verificar isso? Tem outras formas, né? Por exemplo, eu poderia aqui achar a equação da reta, de pegar dois pontos aqui, A e B, achar a equação da reta e poder verificar aqui se o x ele pertence ou não. Se o x, quando ele for 2, né, vai pertencer à reta, né? Então, eu repeti, esse aqui é o mais conhecido, mas eu poderia usar uma outra forma, né? Se eu achar a equação da reta que passa por dois pontos, podia pegar A e B. Então, eu consigo verificar desse outro ponto pertence à reta, né? Até podemos fazer os dois só para verificar. Então, por enquanto, eu vou fazer aqui usando o determinante. Então, aqui eu vou pegar o primeiro. Então, vou precisar do espaço aqui, né? Vai precisar também, né? Então, aqui no primeiro, você pode trocar aqui o x por 2, né, que ele está afirmando, e depois fazer o cálculo. Eu vou manter o x ali, né? Então, eu vou pôr os pontos aqui, ponto A, 0, 4, ponto B, 0, 2 e 0, ponto C, x e 2. Então, para que eles sejam colineares, tem que ser igual a 2. Então, se esse x der 2, então ela é verdadeira. Né? Então, aqui você vai usar sarros, né, que você vai repetir aqui as primeiras linhas, né? As duas primeiras. Então, essa diagonal aqui dá 0, né? Essa diagonal aqui dá 4, né? Essa diagonal dá 4x. Essa diagonal aqui dá 0, né? Essa aqui, né? Essa também dá 0 e essa dá menos 8. Né? Então, aqui fica 4x. 4 com menos 8 fica menos 4, né? Então, aqui vai dar 4x igual a 4. E o 4 passa dividindo, dá 1. Ó. Então, isso aqui ela é falsa. Né? Então, o primeiro item, ela tem que ser 1. Né? O x tem que ser 1 para que elas sejam colineares. Eu vou aproveitar esse mesmo item aqui e eu vou tentar fazer por outra forma, ó, usando a equação da reta. Ó.
Então, aqui eu vou achar o coeficiente angular, né? Primeiro eu vou achar o m, né? Usando os pontos A e B, né? Que é a diferença aqui de y2 menos y1, x2 menos x1. Então, você vai subtrair em cima os y, ou então pegar aqui 0 menos 4, né? E 2 menos 0. Então, aqui vai dar menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, a equação da reta, ela tem esse formato y y0 igual a mx menos x0, né? Então, você pegar aqui ou o ponto A ou o ponto B, tanto faz, né? Pegar o ponto A lá. Então, fica y menos 4, né? O y vale 4, né? Igual a menos 2 vezes x menos 0. Então, aqui vai passar o 4 para o outro lado, aqui vai ficar menos 2x, o 4 fica mais 4. Essa é a equação da reta na forma reduzida que passa pelos pontos A e B. Ó. Eu não tenho a garantia que ele passa pelo ponto C, então eu vou verificar quais são os valores de x para que esse ponto C pertença a essa reta que passa por A e B. Ó. Tá? Então, você vai substituir aqui o x, o y você vai trocar aqui por 2, né? E o x você vai trocar por x mesmo, né? Então, eu troquei, eu tenho o ponto C aqui, que tem coordenadas x e 2. Então, o x é o próprio x, eu só sei que o y vale 2. Ó, tá? Então, eu estou trocando aqui o y por 2. Ó, e vou determinar agora o valor de x. Ó. Então, passar o 2 para cá, 2x fica mais, o 2 é para lá, né? Menos 2. Opa, aqui 4 menos 2 não pode dar 4, né? Então, aqui vai dar 2, x dividido por 2 vai dar 1. Então, o mesmo resultado que eu obtive no determinante. Ó. Então, o ponto C vai pertencer à reta que contém os pontos A, B e C somente se o x for 1. Tá? Então, essa sentença aqui ela é falsa. Tá? Agora, vamos passar para o segundo item, a segunda afirmação. Então, o segundo item, ele deu os pontos. Vou pegar só os pontos agora, né? Que são o A 2 e 3, o ponto B menos 1 e menos 3, e o ponto C 4 e 7. Ó. Então, ele está afirmando que eles estão alinhados, né? Que eles são colineares. Então, eu vou verificar aqui no determinante. Ó. Também posso fazer usando a reta, né? A equação da reta. Ó. Então, você tem aqui 2 e 3, menos 1, menos 3, 4 e 7. Ó. Então, isso aqui tem que dar 0. Né? Então, repete aqui as duas primeiras linhas. Deixa eu trocar a cor aqui do pincel para ficar mais bonitinho. Então, fica 2, 3 e 1, menos 1, menos 3 e 1. Né? Então, eu vou ter aqui na primeira, eu vou ter menos 6, né? Aqui eu vou ter menos 7, e aqui eu tenho 12. Né? Tem essa diagonal, você vai subtrair, né? Então, vai ficar menos 12, vou ter aqui mais 12. Né? Aqui eu vou ter 14, eu vou ter menos 14. Ó. E aqui eu vou ter menos 3, vai ficar mais 3, né? Então, vou somar os positivos. 12 com 12 dá 24, mais 3 dá 27, né? Agora eu vou somar os negativos. Aqui vai dar menos 13, com menos 14, menos 27. Então, 0. Então, estão alinhados, né?
Então, esse foi o segundo item. Então, esse ele é verdadeira, né? É a verdade que eles são alinhados, tá? Então, agora eles vão para o a última afirmativa, que ele pede, deixa eu lembrar aqui, ele afirma que são vértices de um triângulo. Tá? Então, a última afirmativa, ele dá os pontos A, que tem coordenadas menos 5 e y, B tem coordenadas 1 e menos 3, e C, 3 e 5. Né? E ele está afirmando lá que o y tem que ser igual a menos 1 para que eles formem um triângulo. Então, para que o ABC seja um vértice de um triângulo. Aqui faltou C, né? Então, vou montar o determinante. Então, aqui menos 5, y1, 1 menos 3 e 1, 3, 5 e 1. Tá? Só que agora eu quero que seja diferente, né? Para eles formarem um triângulo, eles têm que, o determinante tem que ser diferente de zero. Né? Então, repetindo, se quiser trocar aqui o y por menos 1, não tem problema. Né? Então, você vai repetir aqui a primeira linha e a segunda, né? Pode ser a coluna também, né? Menos 5, y1, 1 menos 3 e 1, e você vai multiplicar. Então, aqui eu tenho, aqui eu vou ter menos, mais, né? Mais 15, né? Menos com menos dá mais, aqui vai ser mais 5, né? Aqui vai dar mais 3y, agora a secundária, aqui vai dar menos 9, vira mais 9, aqui eu tenho menos 25, fica mais 25, e aqui dá mais vira menos. Tem que cuidar muito com o determinante, né, para não errar sinal, né? Então, aqui eu tenho menos y, né? Está multiplicando aqui, tá certo, menos y, e diferente de zero. Né? Então, 3 com menos 1 vai dar 2y. Aqui eu tenho 20, 29 com mais 25, 29 com mais 25 dá 54, né? Mais 54, igual a zero. Então, só repetindo, né, aqui eu tenho menos 15, aqui, só vendo se está tudo certo aqui, né? Menos 15 está aqui, vira mais 15, tá certo? 5, 3y, depois mais 9, mais 25 e menos y, correto. Daí eu somei o y, deu 2, aqui vai dar 20, aqui dá 34, com mais 20, 54, correto. Então, passo 54 para lá, eu vou ter 2y igual a menos 54, que vai dar menos 54 por 2, que dá menos 25 mais 2, 27, ó. Vixe, nem perto chegou aqui do y, né? Então, falsa, mais o item falso. Então, a resposta aqui é falsa, verdadeira e falsa, né? Ok? Então, essa é a resposta correta. Ó. Então, esse exercício aqui é para a disciplina de noções de geometria analítica e espero que ajude você, aluno, nos seus estudos, no seu aprendizado. A todos os alunos, bons estudos.